O cálculo é o seguinte: a receita, que é o total de dinheiro que entra, precisa ser maior que a despesa, que é todo o dinheiro que sai de diversas maneiras, entre custos fixos e pagamentos de bens e serviços. Quando essa matemática é invertida, ou seja, a despesa se torna maior que a receita, a conta não fecha, e aí vem o tão temido endividamento. Esse economista dá a dica para uma vida financeira saudável. O passo é você entender a sua estrutura de orçamento. Vamos chamar de orçamento, né? Que é o que você ganha com o que você gasta. Se você não entender essa estrutura, você não consegue dar nenhum primeiro passo. Né? Você precisa entender, eu ganho X e eu gasto esse dinheiro com o quê? Né? Com alimentação, com aluguel, com vestuário, com conta de consumo, com lazer, enfim, eu preciso entender isso. Na hora que eu entender esse processo, aí eu vou partir para a segunda etapa, que é ajustar o meu orçamento à minha realidade de vida. Não adianta eu querer viver num padrão de vida que não é o meu. Não adianta eu querer consumir aquilo que não está dentro do meu orçamento. É assim que faz o advogado Pedro Henrique. Para cada valor que eu recebo, eu retiro 30% e desses 30% eu subdivido em investimentos, entendeu? Eu reservo, por exemplo, supomos que eu tenha ganhado R$ 1.000, eu divido 10% para o fundo de emergência, né? Para as despesas ali que a gente pode ter com saúde, uma coisa que a gente porventura venha a precisar desse recurso, né? 10% então vai para reserva de emergência, 10% vai para reserva de oportunidade, 10% vai para investimento com ações. Foi a falta do dinheiro que me motivou a se organizar, né? Foi a falta dele que me deu o start. Ele não é o único. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, antes da pandemia, em 2019, quase 12 milhões de brasileiros disseram ter economizado em razão de corte de gastos. Já em 2020, esse total saltou para mais de 20 milhões de pessoas economizando em plena pandemia, o que, segundo os entrevistados, foi primordial. Em contrapartida, a pesquisa de outra fintech apontou que 56% dos entrevistados declararam dificuldade em guardar dinheiro e 50% dificuldade em fazer um planejamento financeiro de suas contas. E esse tipo de aperto tem uma raiz histórica. Né? Nós vivemos aí década de 80, principalmente, que é o que vai refletir na sociedade atual, um período de hiperinflação, um período onde guardar dinheiro não era algo muito incentivado, você não via muito se falar de mercado financeiro, né? Só as pessoas que trabalhavam ali mesmo nessa área. E o brasileiro se acostumou que o dinheiro ele tinha um valor de manhã e ele não tinha um valor à tarde. Então, a ideia era, vamos gastar, vamos comprar, vamos consumir, porque se eu não consumir agora, o dinheiro que eu ganho hoje, eu não compro a mesma coisa amanhã. Para quem quer uma mudança econômica imediata e na palma da mão, a tecnologia é uma aliada. Aplicativos que te ajudam a acompanhar os gastos estão cada vez mais comuns na internet. Na Bahia, uma startup já auxiliou mais de 26 milhões de servidores estaduais a economizar um total de R$ 500 mil. E aí você vai trazer o seu orçamento para o equilíbrio. Esse é o primeiro passo. Feito isso, você vai iniciar todo um processo de planejamento com as dívidas, por exemplo, se tiver. Eu tenho dívidas, eu vou negociar, vou ver quanto do meu orçamento eu posso reservar para pagar essas dívidas, se eu tenho como gerar uma renda extra, se eu tenho como antecipar um 13º, enfim, vou ver de onde é que eu consigo tirar receita para honrar essas dívidas e ir eliminando elas mês a mês, passo a passo, para chegar aí num futuro mais equilibrado.